Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outros países. E é tão habitual o fato de ir encontrá-los durante o sono, com amigos e parentes com os que conheceis, e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. 415. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isso. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso na face espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder tais sejam os motivos que a isto o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele o querer quando desperto. 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir deste modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos se deve entender os laços de amizade contraídas em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos neste colóquio, mas ficamos à ignorância da fonte de onde promanam. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento de sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Transmissão oculta do pensamento. 419. Que é o que dá causa a que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isto um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir as mesmas coisas.
quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Comentário. Desse modo, nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, mau grado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. 420. Podem os espíritos comunicar-se, estando completamente despertos dos corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados, segue-se e pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora assim estarem adormecidos os corpos. Aqui é um comentário. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Título: Letargia, catalepsia, mortes aparentes. 422. Os letárgicos e catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. 4.2a. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo. 4.2.3. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a exprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da real morte e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se tornam a separação, e o espírito não volta mais do seu envoltório. Desde que o homem aparentemente morto volta à vida, é que não está completamente completa a morte. 4.2.4. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias temos a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Comentário. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, porém podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte que a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética. Título: Sonambulismo. 4.2.5. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos?
Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza na mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que sentem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos, de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembranças exatas de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro uma espécie de intuição do futuro. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença de que ele é provocado. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital. Eletricidade não animalizada, que é só modificação do fluido universal. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como pode o sonambulismo ver através dos corpos opacos? Sonâmbulo, ver através dos corpos opacos. Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se porém o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. 430. Pois que a clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos têm tudo, nem tudo podem dizer.